A assembleia de acionistas estava ficando tensa quando meu marido, o CEO, se levantou e disse: Renata tem 30 minutos para esvaziar sua mesa. Em vez de me irritar, eu me levantei e respondi: Obrigada. Momentos depois, 22 colegas se levantaram silenciosamente de seus assentos e saíram comigo. Valéria, a amante do meu marido, descansou a mão sobre a barriga grávida e sorriu com deboche enquanto me via ser expulsa da própria empresa que eu havia cofundado, construído negócios, cuidado de parentes doentes e protegido aquela família como se fosse sagrada. E agora eu estava trancada para fora da minha própria casa. Lá dentro eu conseguia ouvir a televisão ligada, conseguia ouvir pratos tilintando na cozinha, e em algum lugar por trás de tudo estava meu marido, Heitor, quietinho como sempre. Bati com força suficiente para arder os nós dos dedos. Heitor, abra esta porta agora mesmo. Uma cortina se mexeu no andar de cima. Então a voz dele chegou fraca pelo interfone. Lavínia, abaixe a voz. Os vizinhos podem ouvir. Foi naquele momento que algo dentro de mim finalmente quebrou. Não porque Honória trocou as fechaduras, não porque meu marido me traiu, mas porque, depois de tudo o que eu fiz por eles, ainda esperavam que eu me encolhesse para mantê-los confortáveis. O que nenhum dos dois sabia era isto: a casa não era deles, era minha. E ao amanhecer do dia seguinte, eu já havia ligado para uma corretora. Mas antes de contar como vendi a casa debaixo dos pés dos dois, você precisa entender como as coisas chegaram a esse ponto. Meu nome é Lavínia Queiroz, tenho 62 anos, e até o ano passado eu achava que tinha um bom casamento. Não perfeito, mas sólido. Heitor e eu nos conhecemos em São Paulo em 1989, quando ambos trabalhávamos em atendimento ao cliente numa empresa de seguros. Ele tinha olhos gentis, voz calma e uma suavidade que me fez sentir segura depois de um primeiro casamento difícil. Naquela época não tínhamos nada. Alugávamos um apartamento minúsculo, onde o ar-condicionado fazia barulho o verão inteiro. Dividíamos um carro usado. Eu recortava cupons. Heitor fazia hora extra. Construímos nossa vida real por real, como a maioria dos brasileiros da nossa idade fez. Mas, ao longo dos anos, eu continuei crescendo, enquanto Heitor permaneceu exatamente onde estava. Soa cruel dizer isso agora, mas é a verdade. Fiz cursos noturnos de finanças durante meus 40 anos. Aprendi consultoria de investimentos, depois compliance corporativo, depois gestão remota de riscos. No final dos meus 50 anos, eu havia construído um negócio de consultoria que ajudava empresas ricas a identificar exposições financeiras antes de aquisições. Parece complicado, mas basicamente eu resolvia problemas caros para gente mais rica que eu. E aparentemente, eu era muito boa nisso. 3 anos atrás, um cliente me indicou para outra empresa em Campinas, depois outra em Brasília, depois no Rio. Logo eu ganhava mais dinheiro do que jamais imaginei possível. Alguns meses eram menores, alguns meses eram enormes. No mês em que Honória ouviu meus ganhos, eu havia liquidado quase R$4 milhão após os impostos num grande contrato de consultoria. Nunca ostentei. Você não saberia olhando para mim. Ainda dirigia meu Lexus Prata 2015. Ainda fazia compras no Atacadão. Ainda usava jeans confortáveis e blusas de loja de departamento. Paguei à vista pela casa para onde nos mudamos em Barueri, mas mesmo assim mantive as coisas modestas comparado às pessoas com quem trabalhava. O que importava para mim não era luxo, era segurança. Na nossa idade, segurança parece melhor que empolgação. Heitor se aposentou cedo depois de uma lesão nas costas há 5 anos. Apoiei a decisão sem reclamar. Paguei as contas, cobri o plano de saúde, cuidei dos reparos, quitei as dívidas médicas dele. Quando a saúde de Honória começou a piorar, concordei em deixá-la morar conosco também. No início, realmente tentei cuidar dela. Levei-a a consultas, recarreguei receitas, comprei seus biscoitos de limão favoritos da padaria que ela gostava. Até transformei o escritório do térreo num quarto para que ela não precisasse subir escadas. E honestamente, durante os primeiros meses, ela agiu com gratidão. Então, uma tarde, tudo mudou. Eu estava no meu escritório numa chamada de vídeo com um cliente de Porto Alegre discutindo números de contrato. Honória devia estar parada perto do corredor, porque mais tarde, à noite, ela me encurralou na cozinha enquanto eu guardava as compras. Você ganha R$200 mil por mês.
Perguntou. Eu parei. Não discuto finanças abertamente, Honória. Os olhos dela se estreitaram. Esse tanto de dinheiro muda as pessoas. Eu ri baixinho. Não se você lembrar de onde veio. Mas ela não sorriu de volta. Depois daquele comentário, as coisas começaram a aparecer nas conversas diárias. Uma mulher casada não deveria ter contas separadas. Heitor merece aproveitar seu sucesso também. Na minha geração, as esposas não escondiam dinheiro. No início, ignorei como pensamento antigo, mas os comentários ficavam mais afiados toda semana. Uma manhã, ela criticou o salmão que cozinhei porque era caro demais para gente comum. Outro dia, me acusou de me achar superior porque trabalhava de casa num escritório privativo. Depois começou a fazer perguntas diretas. Quanto tem na poupança? Quantas contas você tem? Quem herda seu negócio? Parei de responder completamente. Heitor odiava conflito. Então toda vez que Honória me chateava, ele respondia da mesma forma. Ela é velha, Lavínia. Não quer dizer nada. Deixa pra lá. Mas quem diz deixa pra lá, geralmente está pedindo que outra pessoa carregue a dor por eles. A tensão finalmente explodiu durante o jantar de domingo no final de setembro. Eu havia feito frango assado com purê de batata e vagem. Honória mal tocou na comida. Sentou-se rígida na mesa, me observando com aqueles olhos azul claros que sempre pareciam ligeiramente decepcionados. Então, do nada, ela largou o garfo. Se você ganha esse tipo de dinheiro, disse friamente, quero seu cartão de banco. A sala ficou em silêncio. Heitor olhou para o prato. Eu achei que tinha entendido errado. Desculpe. Você ouviu? Disparou Honória. Esta família deveria ter acesso às finanças da casa. Você está agindo como se o dinheiro pertencesse só a você. Pertence a mim, respondi calmamente. Heitor finalmente falou. Talvez ela esteja só dizendo que casais deveriam compartilhar igualmente. Nós compartilhamos igualmente, interrompi. Eu pago por tudo. O rosto de Honória se contraiu. Essa atitude é exatamente o que há de errado com as mulheres modernas. Dobrei meu guardanapo com cuidado ao lado do prato. Não, disse baixinho, o que há de errado é o senso de direito. Então Honória se inclinou para a frente e sibilou as palavras que mudariam tudo. Você acha que, porque ganha dinheiro, controla esta família? Olhei diretamente para ela. Não, acho que respeito importa, e você esqueceu disso. Ela me encarou com puro ódio. E do outro lado da mesa, meu marido não disse absolutamente nada. Depois do confronto no jantar, a atmosfera dentro de casa mudou completamente. Não de uma vez. Isso teria sido mais fácil de lidar. Em vez disso, aconteceu devagar, como uma rachadura se espalhando no vidro. Nos primeiros dias, Honória mal falava comigo. Sentava na sala assistindo TV a cabo com o volume alto, enquanto fingia que eu não existia. Se eu entrava na cozinha, ela de repente precisava de algo em outro cômodo. Se eu a cumprimentava de manhã, respondia com silêncio. Heitor agia como se nada estivesse acontecendo. Essa sempre foi a estratégia de sobrevivência dele. Ignorar a tensão por tempo suficiente e talvez ela desapareça sozinha. Mas tensão nunca desaparece. Ela se infiltra nas paredes, nos móveis, no peito. Uma tarde encontrei Honória parada na porta do meu escritório enquanto eu revisava contratos. Ela cruzou os braços e olhou ao redor devagar. Deve ser bom, murmurou. O quê? Ficar sentada aqui ganhando mais dinheiro num mês do que a maioria das pessoas ganha em 10 anos. Continuei digitando. Levei 20 anos para construir este negócio. Ela riu amargamente. Mulheres da sua idade antigamente se importavam mais com a família do que com carreira. Isso finalmente me fez parar. Você mora numa casa que minha carreira pagou, disse com firmeza. O rosto dela endureceu imediatamente. Por um segundo, achei que ela fosse me dar um tapa. Em vez disso, saiu murmurando baixinho. Naquela noite, Heitor me encurralou enquanto eu colocava louça na máquina. Você não precisava ter dito aquilo para ela. Eu o encarei. Ela me insultou no meu próprio escritório. Ela é de outra geração, Lavínia. Lá estava de novo. Eu explodi. Essa desculpa. Heitor esfregou a testa. Você não consegue simplesmente deixar as coisas esfriarem? Não, Heitor, não consigo. Ele suspirou como se eu fosse a difícil. Isso doeu mais do que eu queria admitir, porque quando você passa décadas amando alguém, espera que ele perceba quando você está sofrendo. Mas Heitor havia passado tantos anos, evitando conflito, que já não reconhecia o sofrimento silencioso sentado bem na frente dele.
Nas 2 semanas seguintes, Honória ficou mais ousada. Começou a criticar tudo o que eu fazia. Se eu pedisse delivery depois de um longo dia de trabalho, me chamava de desperdiçada. Se eu trabalhava até tarde, me acusava de negligenciar o casamento. Se chegavam pacotes para meu negócio, ela olhava desconfiada como se eu escondesse barras de ouro no andar de cima. Depois vieram os comentários sobre minha aparência. Na sua idade, mulheres não deveriam se vestir como se ainda estivessem competindo. Você usa maquiagem demais para alguém na casa dos 60. Homens não respeitam mulheres que obcecam por dinheiro. Toda ofensa carregava a mesma mensagem por baixo. Uma mulher independente a incomodava, especialmente uma mulher mais velha, especialmente uma que não pedia permissão. Num sábado de manhã, ouvi Honória conversando com Heitor no cantinho do café da manhã. Ela não sabia que eu estava no andar de cima. Ela acha que é melhor que nós, sussurrou Honória. Heitor respondeu baixinho. Não é verdade. Ela controla tudo por causa do dinheiro. Ela está sob muita pressão, mãe. E você permite, disparou Honória. Um marido deve liderar sua casa. Esperei Heitor me defender. Defender nós. Em vez disso, tudo o que ele disse foi: por favor, não comece de novo. Foi quando percebi algo doloroso. Heitor não era neutro. As pessoas gostam de chamar esposos passivos de neutros. Não são. A neutralidade sempre beneficia o agressor. Ao ficar em silêncio, Heitor escolhia um lado todos os dias. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira de outubro. Eu havia dirigido até São Paulo para reuniões com 2 clientes e só cheguei em casa quase às 19h. O trânsito estava horrível. Minha lombar doía. Lembro de pensar como seria bom trocar de roupa para o pijama e servir uma taça de vinho. Mas no momento em que entrei na garagem, algo pareceu errado. A luz da varanda estava apagada, as cortinas do térreo estavam fechadas e meu controle da garagem não funcionava. Apertei o botão de novo. Nada. Franzi a testa e estacionei perto da calçada. Ao caminhar até a porta da frente, notei a nova fechadura imediatamente. Latão brilhante, formato diferente. Meu estômago despencou. Tentei minha chave mesmo assim. Não serviu. No início, honestamente achei que havia algum engano. Então notei a pequena câmera de segurança piscando acima da varanda. 1 segundo depois, a voz de Honória crepitou pelo interfone. Chegou cedo. Dei um passo para trás, incrédula. O que é isso? Você precisa de tempo para pensar no seu comportamento. Meu pulso começou a martelar. Abra a porta. Não. Eu ri uma vez de puro choque. Você trocou as fechaduras. Você ficou arrogante, disse Honória calmamente. Alguém precisava te humilhar. Bati na porta com força suficiente para sacudir a moldura. Heitor. Nada. Então, finalmente, depois de quase 30 segundos, a voz dele chegou fraca pelo interfone. Lavínia. Senti minha garganta apertar. Você sabia disso. Silêncio. Aquele silêncio me disse tudo. Heitor. Sussurrei. Me diga que você não concordou com isso. Outra longa pausa. Então veio a frase que nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Abaixe a voz, murmurou ele. Os vizinhos vão ouvir. Fiquei ali completamente entorpecida. 32 anos de casamento. 32 anos de lealdade. E a maior preocupação dele era o constrangimento, não minha humilhação, não minha segurança, não o fato de que a esposa dele estava trancada fora da própria casa só os vizinhos. Algo dentro de mim ficou frio depois disso. Não raiva, não emoção, frio. Peguei minha bolsa da varanda e voltei para o carro sem dizer mais uma palavra. Honória continuou falando pelo interfone atrás de mim. Você volta amanhã com uma atitude melhor. Dirigi até um hotel próximo e aluguei um quarto para a noite. A jovem da recepção sorriu gentilmente ao me entregar o cartão. A senhora está bem. Surpreendi a mim mesma respondendo com honestidade. Não, disse baixinho. Acho que não estou. Dentro do quarto do hotel, sentei na beira da cama por quase 1 hora sem me mover. O quarto cheirava levemente a detergente e ar-condicionado velho. Um jogo de futebol tocava baixinho pela parede de outro quarto. Minha vida inteira, de repente, parecia desconhecida. Então, lentamente, a realidade começou a substituir o choque. Abri meu laptop, entrei nos meus arquivos seguros e comecei a revisar documentos. Escritura do imóvel, trust do negócio, histórico da hipoteca, acordos de refinanciamento.
Cada página confirmava a mesma coisa. A casa em Barueri pertencia legalmente só a mim. Eu a havia comprado através da minha empresa de consultoria anos antes por proteção fiscal, depois de um susto com o processo de um ex-cliente. O nome de Heitor nunca havia sido acrescentado à propriedade. Na época, ele disse que não importava porque o que é seu é nosso. Engraçado como as pessoas esquecem rápido das próprias palavras. Perto da meia-noite, liguei para meu advogado. A voz sonolenta dele atendeu depois do terceiro toque. Lavínia, está tudo bem? Olhei para os documentos do imóvel brilhando na tela do laptop e pela primeira vez naquela noite, sorri. Não, disse baixinho, mas acho que está prestes a estar. Meu advogado se chamava Ricardo Leal e eu confiava nele com meus assuntos de negócios há quase 12 anos. Ele tinha 71 anos, afiado como uma navalha e permanentemente pouco impressionado com a estupidez humana. Às 8h30 do dia seguinte, sentei de frente para ele no escritório com vista para a rodovia, enquanto ele revisava os documentos pela segunda vez. Finalmente, tirou os óculos. Bem, disse calmamente, isso é notavelmente direto. Cruzei os braços com força. Então eu posso vender. Ricardo se recostou na cadeira. Lavínia, legalmente falando, seu marido e a mãe dele te trancaram fora de um imóvel de propriedade exclusiva da sua empresa. Francamente, se quisesse, poderia processar. Olhei pela janela para o trânsito lá embaixo. Não quero vingança por tribunais. Ricardo me deu um olhar compreensivo. Você quer dignidade? Sim, ele assentiu devagar. E talvez um pouco de vingança. Isso me fez sorrir pela primeira vez em dias. Talvez um pouco. Ricardo empurrou os papéis de volta para mim. Você tem todo o direito legal de vender imediatamente, especialmente neste mercado. O estoque em Barueri ainda está baixo. Olhei para os documentos. A casa de repente parecia diferente na minha mente. Não mais um lar, apenas um ativo caro. E honestamente, essa percepção doeu mais do que eu esperava, porque eu não queria uma guerra. Eu queria respeito. Ao meio-dia, Ricardo me conectou com um investidor imobiliário chamado Daniel Mendes, especializado em compras rápidas de imóveis de luxo. Ele chegou ao escritório de jeans, botas e com o tipo de confiança que homens ricos carregam sem perceber. Posso fechar em 48 horas, disse depois de revisar os detalhes do imóvel. Tão rápido? Ele deu de ombros. Comprador à vista de fora, já procurando imóvel para mudança. Quase ri do absurdo da minha vida. 32 anos de casamento, reduzidos a uma transação de 48 horas. Daniel me estudou com cuidado. Tem certeza disso? Aquela pergunta demorou mais do que eu esperava. Eu tinha certeza? Não, mas certeza é um luxo que as pessoas raramente têm durante uma traição. O que eu sabia era isto. Eu nunca mais conseguiria entrar naquela casa e me sentir segura. Então assinei o acordo preliminar de venda. Simples assim. Feito. Mesmo assim, apesar de tudo, me recusei a me tornar cruel. Isso importava para mim. Arrumei acomodações temporárias estendidas para Heitor e Honória através do escritório de Ricardo. 3 meses totalmente pagos, mobiliadas, perto dos médicos de Honória. Não contei imediatamente. Parte de mim queria que eles sentissem a incerteza do mesmo jeito que eu senti sentada do lado de fora daquela porta trancada. Não perigo, não desabrigo, só consequências. Naquela noite voltei a casa enquanto Heitor e Honória estavam na sessão de fisioterapia de Honória. Ricardo aconselhou ter um chaveiro e um policial civil de folga presentes durante a reentrada para evitar acusações depois. Caminhar pela minha própria porta da frente pareceu surreal. A casa cheirava ao creme de lavanda de Honória e sopa requentada. Meu escritório doméstico estava exatamente como eu deixei. Caneca de café ao lado do teclado, bloco de anotações aberto, óculos de leitura na mesa, pequenos pedaços da vida comum congelados, enquanto meu casamento desmoronava ao redor deles. O policial ficou educadamente perto do corredor enquanto os carregadores ajudavam a empacotar minhas coisas. Um deles, um rapaz com tatuagens nos 2 braços, olhou para mim com simpatia. A senhora está bem. Engraçado como estranhos pareciam mais preocupados com meus sentimentos do que meu marido ultimamente. Vou ficar, respondi. Levei apenas o que importava. Roupas, fotografias de família, o relógio do meu pai, arquivos do negócio, a tigela de cerâmica azul que minha filha fez no ensino fundamental antes de falecer,
há 20 anos de leucemia. Aquela tigela importava mais que todas as coisas caras dentro daquela casa juntas. Enquanto embalava a última caixa do escritório, notei uma foto emoldurada na estante. Heitor e eu nas Cataratas do Iguaçu, em 1997. Parecíamos tão felizes, tão jovens, tão certos. Quase deixei a foto para trás. Em vez disso, envolvi cuidadosamente em plástico bolha e coloquei na caixa mesmo assim. Não porque ainda confiasse nele, mas porque luto e amor às vezes ocupam o mesmo espaço. O fechamento final a com Book. Daniel transferiu os quartos 3 horas depois que eu havia sido trancada para fora. Daniel transferiu os fundos. A propriedade foi transferida oficialmente e simplesmente assim, a casa não pertencia mais a nós. Às 16h30 daquela tarde, os caminhões de mudança chegaram. Heitor me ligou 7 vezes antes que eu finalmente atendesse. Lavínia, disse ele sem fôlego. O que está acontecendo? Tem gente de mudança aqui. Eu vendi a casa. Silêncio. Então uma inspiração aguda. Você o quê? Vendi ontem. Você não pode fazer isso. Já fiz. A voz dele rachou de pânico. Para onde nós vamos? Arrumei moradia temporária. Ricardo vai mandar o endereço por mensagem. Esse não é o ponto. Não, disse baixinho. O ponto foi o momento em que você deixou sua mãe me trancar para fora. Ao fundo ouvi Honória gritando. Então, de repente, ela pegou o telefone. Sua mulher egoísta, berrou. Você não pode fazer isso com a família. Fechei os olhos. Por meses, eu havia engolido insultos para manter a paz. Mas paz construída sobre humilhação é apenas outra forma de rendição. Família, disse calmamente, não expulsa uns aos outros da própria casa. Você está destruindo este casamento por orgulho. Não, respondi suavemente. Seu filho destruiu com o silêncio. Por vários segundos, ninguém falou. Então Honória sibilou amargamente. Tudo isso por causa de dinheiro. Olhei ao redor do silencioso apartamento alugado que Ricardo havia me ajudado a conseguir temporariamente perto de Atibaia. Móveis simples, vista para as montanhas, silêncio pacífico. E, de repente, entendi algo importante. Isso nunca foi sobre dinheiro. Dinheiro só revelou quem as pessoas já eram. Nunca foi sobre dinheiro, disse a ela. Foi sobre respeito. Então desliguei. Naquela noite, sentei sozinha na pequena varanda do meu aluguel, enquanto o vento do interior movia gentilmente as árvores. Pela primeira vez em meses, ninguém me criticava. Ninguém me vigiava. Ninguém exigia nada de mim. O silêncio parecia estranho, mas não solitário, só pacífico. Meu celular vibrou de novo por volta das 21h. Outra mensagem de Heitor. Por favor, fale comigo. Depois outra. Mamãe está muito chateada. E finalmente, nunca pensei que você realmente fosse embora. Encarei aquela última mensagem por muito tempo, porque aquela era a verdadeira tragédia por baixo de tudo. Ele realmente acreditava que eu toleraria qualquer coisa para sempre. E talvez por anos eu tivesse ensinado exatamente isso a ele. 3 semanas depois de vender a casa, percebi algo estranho. Meu corpo não doía o tempo todo. Por anos, eu havia culpado o estresse, o envelhecimento e as longas horas de trabalho pela tensão no peito e a dor constante nos ombros. Mas sentada na varanda dos fundos do meu aluguel perto de Atibaia, numa fresca manhã de novembro, com o café aquecendo minhas mãos enquanto o céu do interior ficava rosa acima das montanhas, notei que finalmente conseguia respirar fundo de novo. A paz tem uma sensação física quando você não a experimenta há muito tempo. O pequeno aluguel não era luxuoso. 2 quartos, cozinha pequena, pisos frios de manhã, mas cada centímetro dele pertencia emocionalmente a mim. Sem críticas, sem tensão zumbindo por baixo das conversas, sem pisar em ovos. Aos 62 anos, eu finalmente estava aprendendo como a segurança emocional parecia. Essa percepção me deixou grata e profundamente triste, porque o casamento deveria ter sido o lugar seguro, não a coisa da qual eu precisava ser resgatada. Enquanto isso, Heitor e Honória se mudaram para o apartamento mobiliado temporário que eu havia arrumado em Barueri. Ricardo depois me contou que a primeira semana foi feia. Aparentemente, Honória reclamava o tempo todo. Os móveis eram baratos. O prédio era deprimente. Os vizinhos eram velhos. Quase ri quando Ricardo me contou essa última parte. Ela tinha 84 anos. Mas o amargor faz as pessoas acreditarem que merecem exceções da realidade. Heitor ligava quase todo dia durante aquelas primeiras semanas. No início,
Ignorei. Depois, eventualmente, atendi, não porque estivesse pronta para perdoar, mas porque depois de 32 anos juntos, cortá-lo completamente parecia cruel. A voz dele soava diferente agora, menor de alguma forma, como um homem acordando tarde demais. Sinto saudade de você, disse baixinho numa das ligações. Olhei pela janela da cozinha enquanto ele falava. Sinto saudade de quem eu achava que você era, respondi. O silêncio depois se esticou dolorosamente longo. Então ele sussurrou. Você tem razão. E, honestamente, isso doeu mais que desculpas teriam doído. Porque responsabilidade não deixa onde se esconder. Alguns dias antes do Natal, minha velha amiga Mariana veio de São Paulo para passar o fim de semana comigo. Nos conhecíamos desde os 20 anos. Ela trouxe compras, vinho e o tipo de honestidade que só velhas amigas podem oferecer. Depois do jantar, nos sentamos enroladas em cobertores do lado de fora, enquanto o ar frio do interior passava pela varanda. Sabe o que me incomoda mais? Admiti baixinho. Mariana tomou um gole de vinho. O quê? Fico repassando o momento da tranca na cabeça. Claro que fica. Não, disse devagar. Não as fechaduras em si. As palavras de Heitor. Abaixe a voz. A memória ainda parecia um hematoma. Mariana balançou a cabeça. Aquele homem tinha mais medo do desconforto do que de perder a esposa. E lá estava. A verdade que eu havia passado anos tentando não ver. Heitor não era mau. Isso teria sido mais fácil. Ele era fraco. E fraqueza dentro do casamento se torna perigosa quando chegam momentos difíceis. A semana depois do Natal, recebi uma carta escrita à mão pelo correio. Não mensagem, não e-mail, uma carta de verdade. A caligrafia de Heitor inclinada irregularmente no envelope. Quase joguei fora sem abrir. Em vez disso, fiz chá e sentei ao lado da janela antes de ler devagar. Lavínia, passei semanas tentando me explicar, mas a verdade é mais simples e feia do que eu queria admitir. Eu falhei com você, não uma vez, não por acidente, repetidamente. Ficava dizendo a mim mesmo que estava mantendo a paz entre minha esposa e minha mãe, mas, na verdade, estava me protegendo do conflito como fiz a vida inteira. Meu pai era barulhento e cruel. Minha mãe controlava tudo pela culpa. Ficar quieto se tornou sobrevivência para mim. Mas sobrevivência não é a mesma coisa que ser marido. Quando ela te trancou para fora, eu deveria ter aberto aquela porta imediatamente. Em vez disso, me preocupei com as aparências. Me preocupei com os vizinhos. Me preocupei em chatear minha mãe. E não me preocupei o suficiente em te perder. Isso é algo que vou lamentar pelo resto da vida. Não estou pedindo que você volte. Não mereço isso. Só precisava que você soubesse que você estava certa e eu estava errado. Com amor, Heitor. Quando terminei de ler, lágrimas borraram a página. Não porque o casamento estava consertado. Não estava. Mas porque, depois de meses me sentindo invisível, alguém finalmente reconheceu o dano com honestidade. Sem desculpas, sem culpar a idade, sem mal-entendidos, só verdade. Naquela noite, mal dormi. Não de raiva mais, de luto. Porque há algo especialmente doloroso em ver alguém se tornar emocionalmente maduro só depois de destruir a coisa que deveria ter protegido. Alguns dias depois, Heitor ligou novamente. Sei que não mereço isso, disse com cuidado. Mas você encontraria comigo para um café alguma hora? Quase disse não imediatamente. Então lembrei do jovem que casei naquele apartamento minúsculo décadas atrás. O homem que dançava comigo descalço na cozinha. O homem que me segurou durante a doença da nossa filha. O homem que um dia me fez sentir segura. As pessoas raramente são só seu pior momento. E talvez seja isso que torna o perdão tão complicado. Café, disse finalmente. Não promessas. A inspiração dele soou trêmula. É justo. Antes de desligarmos, ele hesitou. Tem outra coisa que você deveria saber. O quê? Minha mãe não está bem. Fiquei quieta. Ela fica dizendo que nunca pensou que você realmente iria embora, admitiu. Acho que ela não entende o que destruiu. Aquela frase me acompanhou por dias depois. Porque, no fundo, Honória provavelmente acreditava que eu continuaria absorvendo desrespeito para sempre. Muitas mulheres da minha geração foram ensinadas exatamente isso. Manter a paz, ficar educada, sacrificar em silêncio, especialmente dentro do casamento, especialmente depois dos 60. Mas envelhecer não apaga a dignidade. Se algo, torna a dignidade mais importante. No domingo seguinte,
Passei pelo nosso antigo bairro pela primeira vez desde que vendi a casa. Disse a mim mesma que foi acidental. Não foi. Os novos donos já haviam mudado a paisagem do jardim da frente. Flores frescas ladeavam o caminho onde minhas roseiras cresciam. A casa parecia bonita e completamente desconhecida. Sentei do outro lado da rua por vários minutos observando a luz do sol se mover pelas janelas. Então percebi algo surpreendente. Eu não sentia mais falta da casa. Sentia falta da vida que achava que existia dentro dela. E finalmente, devagar, dolorosamente, estava começando a aceitar que não eram a mesma coisa. O restaurante ficava logo na saída do centro de São Paulo, encaixado entre uma loja de ferragens e uma velha farmácia que existia desde os anos 70. Heitor e eu costumávamos ir lá quando éramos jovens e sem dinheiro. Na época em que dividir uma fatia de torta depois do jantar parecia romântico em vez de necessário. Cheguei 10 minutos mais cedo e escolhi uma mesa perto da janela. Minhas mãos pareciam estranhamente nervosas ao redor da xícara de café. Não porque esperava reconciliação, mas porque 32 anos de história não desaparecem simplesmente porque a confiança desaparece. Quando Heitor finalmente entrou pela porta, mal o reconheci. Ele parecia mais magro, mais velho, não fisicamente frágil exatamente, só emocionalmente desgastado. O arrependimento envelhece as pessoas mais rápido que o tempo. Ele me viu e parou desajeitado antes de deslizar para o banco à minha frente. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ele deu um sorriso cansado. Você ainda pede café antes das pessoas chegarem. Quase sorri de volta. E você ainda se atrasa. Pela primeira vez em meses, a tensão entre nós amoleceu um pouco. Não curada, só humana de novo. A garçonete passou e Heitor pediu carne assada, enquanto eu escolhi sopa e meio sanduíche. Coisas comuns, coisas familiares. Por um momento, quase pareceu com as milhares de almoços silenciosos que compartilhamos ao longo do casamento. Mas o luto sentava entre nós agora. Eventualmente, Heitor juntou as mãos e olhou diretamente para mim. Te devo outro pedido de desculpas. Suspirei suavemente. Você já pediu desculpas na carta. Não foi suficiente. Ele engoliu em seco. Passei nosso casamento inteiro tentando evitar conflito. Achava que ser calmo me tornava um bom marido. Os olhos dele baixaram. Mas calma não é a mesma coisa que coragem. Não respondi imediatamente porque ele finalmente estava dizendo a coisa que eu precisava que ele entendesse. Fiquei protegendo a paz temporária em vez de proteger minha esposa. Sussurrou. Lá estava a verdade. Simples, dolorosa, atrasada. Do lado de fora da janela do restaurante, o trânsito rolava firmemente na luz da tarde. Pessoas entravam e saíam das lojas carregando sacolas de compras e lavanderia e todos os pequenos pedaços da vida brasileira comum. E de repente percebi algo. A maioria dos casamentos não desmorona por um momento dramático. Eles desmoronam devagar através de silêncios acumulados, pequenas traições, desconsiderações repetidas, a lenta erosão de se sentir emocionalmente escolhido. Heitor esfregou as mãos nervosamente. Minha mãe quer te pedir desculpas. Olhei para ele com cuidado. Quer mesmo? Ela sabe que foi longe demais. Parte de mim queria rejeitar a ideia imediatamente. Mas outra parte, a parte mais velha e calma, entendia algo doloroso sobre envelhecer. O medo muda as pessoas, especialmente pessoas mais velhas que cresceram com escassez. Controle se torna o jeito delas de se sentirem seguras. Isso não desculpava o comportamento de Honória. Mas entender alguém e desculpá-lo não são a mesma coisa. Uma semana depois, visitei Honória na residência assistida. Heitor finalmente a havia transferido para lá permanentemente. O lugar era silencioso e surpreendentemente acolhedor. Música suave de piano flutuava pelo saguão, enquanto moradores jogavam cartas perto da lareira. Honória parecia menor, sentada ao lado da janela com seu cardigã e sapatos ortopédicos. A idade finalmente havia alcançado ela. Quando me viu, os olhos dela imediatamente se encheram de lágrimas. Por vários segundos, nenhuma de nós falou. Então, baixinho, ela disse, eu estava errada. Esperei. Não porque quisesse poder, mas porque depois de tudo o que aconteceu, precisava de honestidade. Ela olhou para as mãos trêmulas. A vida inteira, dinheiro significou sobrevivência, admitiu. Meu pai perdeu tudo quando eu era jovem. Quase perdemos nossa casa.
Depois disso, passei a vida aterrorizada com instabilidade. A voz dela rachou ligeiramente. E quando vi como você se tornou bem-sucedida, acho que parte de mim sentiu inveja. Isso me surpreendeu mais que raiva teria. Você era independente, sussurrou. Não precisava mais da permissão de ninguém. Pela primeira vez, vi além do comportamento controlador. Por baixo havia medo. Medo antigo. Medo geracional. O tipo que muitas mulheres carregaram silenciosamente por décadas. Lidei com esse medo de forma ruim, disse Honória suavemente. E te machuquei. Assenti devagar. Sim, machucou. Ela limpou os olhos com cuidado. Nunca pensei que você realmente fosse embora. Lá estava aquela frase de novo. Estudei-a por um longo momento antes de responder. Eu também não pensei que iria. E essa era a verdade. Por a maior parte da minha vida, acreditei que suportar dor em silêncio fazia parte de ser uma boa esposa. Mas em algum ponto, a resistência havia começado a substituir o autorrespeito. E essas coisas não são a mesma. Nunca voltei a morar com Heitor. Não completamente. Algumas pessoas esperam que histórias como esta terminem com reencontros dramáticos e perdão perfeito. A vida real raramente funciona assim. A cura é mais lenta, mais complicada, mas com o tempo, Heitor e eu começamos a reconstruir algo honesto entre nós. Não o velho casamento. Aquela versão havia ido. Em vez disso, construímos melhor comunicação, verdadeira responsabilidade, limites claros. Ele começou a frequentar terapia pela primeira vez na vida. Não porque exigi, mas porque finalmente entendeu por que evitar emoções destrói relacionamentos. Quanto a mim, reduzi meu negócio de consultoria para meio expediente e comecei a voluntariar em workshops comunitários para mulheres mais velhas. Falávamos sobre educação financeira, proteções legais, cuidados, esgotamento, limites emocionais dentro das famílias e, mais importante, como envelhecer não significa entregar a dignidade. Uma noite depois de um workshop, uma mulher na casa dos 70 anos me puxou de lado com lágrimas nos olhos. Eu achava que estava velha demais para me defender, sussurrou. Apertei a mão dela gentilmente. Você não está. Dirigindo para casa naquela noite pelo pôr do sol de São Paulo, percebi algo importante. Vender a casa nunca foi realmente vingança. Foi sobrevivência. A verdadeira vitória veio depois, quando o amargor parou de me controlar. Porque a vingança pode revelar a verdade, mas a cura exige sabedoria. E às vezes a coisa mais forte que uma pessoa pode fazer é finalmente se recusar a desaparecer dentro da própria vida. Se esta história tocou você de alguma forma, reserve um momento para refletir sobre os relacionamentos na sua própria vida. Respeito, gentileza e coragem emocional importam mais que o orgulho jamais importará. E se você acredita que histórias como esta merecem ser ouvidas, compartilhadas e lembradas, não esqueça de acompanhar mais histórias sinceras sobre vida, família e segundas chances.